município. Agora estamos na fase onde a população poderá enviar sugestões, até porque está em cumprimento da lei federal que define que os municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar um plano de mobilidade urbana. Prefeito de Taquari, André Brito, bem-vindo à Rádio Independente, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente, um abraço, Ricardo, Rita e Nicolas. É sempre uma alegria para nós podermos estar aqui junto com vocês, né, conversando um pouquinho sobre os projetos, e, enfim, sobre a cidade de Taquari e um pouco também sobre a nossa região. Nos fale um pouco sobre esse plano municipal de mobilidade urbana, há quanto tempo que vocês estão preparando já, prefeito, o que já foi feito e os próximos passos? Nós primeiro, para atender a própria legislação, né, que nós tivemos ainda em 2020, uma alteração que nos possibilita entregar até 12 de abril de 2023, mas também diante das situações que nós estávamos e estamos ainda encontrando do transporte coletivo da nossa cidade, onde nós também precisávamos organizar de uma forma mais objetiva, mais clara e mais técnica. E aí nós começamos já em abril discutir essa questão do plano de mobilidade urbana da nossa cidade. E felizmente tivemos, através de uma estudante lá da Universidade de Santa Maria, que mora aqui na nossa cidade, a facilidade e a felicidade de podermos nos aliar, ter como aliada nossa a Universidade Federal de Santa Maria na elaboração desse plano. Então, o Laboratório de Mobilidade Urbana da Universidade Federal de Santa Maria está nos auxiliando na elaboração desse plano de mobilidade urbana. Ou seja, nós fizemos todo o planejamento estratégico, né, da forma e como nós vamos chegar até lá, porque são questões muito importantes que nós temos encontrado aqui no nosso município. Todos os nossos cidadãos acabam sendo um pouquinho engenheiros, assim como médicos, né, opinando sobre várias áreas. E aqui, constantemente, nós temos a população opinando sobre a necessidade de sinaleira em tal local, a necessidade de rótula, a faixa de segurança, mais faixa de segurança, mais faixa de segurança elevada. E é muito achismo, né? Cada um de nós, de acordo com as circunstâncias que vai avaliando, vai achando. E nós, então, através desse trabalho, nós planejamos que o município de Taquari precisa ter detalhadamente um programa, um plano de todas as atividades que nós vamos gerar na mobilidade urbana. E nós começamos com esse questionário, que nós estamos utilizando a internet, né, as mídias digitais, as mídias virtuais, como também com o apoio do CDL e outras entidades do município, que estão mobilizando seus associados a participarem na resposta desses questionários. E o questionário ele é bem abrangente, onde nós vamos ter uma análise bem ampla das necessidades da Taquari. Porque, às vezes, nós investimos em pavimentação em áreas onde é mais necessário as calçadas, porque os usuários utilizam mais as próprias pernas para o transporte do que veículos, assim como nós temos necessidade de ciclovias, enfim, de todos esses, nós vamos, através dessa pesquisa, chegar a uma informação mais detalhada de todas essas necessidades do município. E ela também vai nos auxiliar no projeto que nós estamos encaminhando, de mais 11 milhões de obras de infraestrutura urbana na nossa cidade, em que nós queremos nos pautar e pautar parte dessas obras em cima dessa pesquisa de mobilidade urbana. Um exemplo claro, que começa a ser muito latente, inclusive, no nosso município, o estacionamento pago. Nós tivemos uma experiência no passado, que houve vários confrontos e que acabou inviabilizando esse estacionamento pago. Hoje nós voltamos a esse debate. Por quê? Porque existe hoje a necessidade de vagas de estacionamento, principalmente nas áreas comerciais e na área central da cidade. Então, nós estamos voltando a estabelecer esse debate. Enfim, esse plano de mobilidade, nós queremos também utilizar ele para licitar o nosso transporte coletivo, inclusive os horários das nossas linhas, para verificar quais horários que nós temos mais demandas, o tipo de transporte que os nossos trabalhadores usam, como eles chegam até as empresas em que trabalham,
Enfim, nós vamos, através desse questionário, ter uma análise geral da cidade de Taquari. Claro, prefeito, que a partir do questionário, né, e das próprias manifestações já de algumas pessoas em relação aos pontos mais críticos, né, e que necessitam de uma maior atenção, já é possível, né, perceber alguns pontos que precisam disso. Mas, na sua opinião, quais seriam os principais hoje, assim, que deveriam ter, primeiramente, né, uma atenção para que a mobilidade realmente aconteça e tudo flua com uma maior facilidade? Nós temos alguns pontos. Nós já começamos a identificar a necessidade de alguns pontos de sinaleira na cidade. Nós começamos a identificar a necessidade da ampliação de construção de faixas elevadas, em números bastante acentuados. Nós já começamos a identificar a necessidade de criação de rótulos. Nós já identificamos a necessidade de mobilização da comunidade para a reforma e construção dos passeios públicos, que nós já identificamos que a precariedade, né, e a necessidade de ampliação dessas questões. Nós começamos a identificar também a necessidade de ciclovias, porque começa a haver um contingente bastante expressivo da população que utiliza as bicicletas não só como lazer, mas para o transporte. Enfim, está sendo compilado ainda, né, essa pesquisa, porque nós já tivemos mais de 300 respostas ao questionário e nós queremos ampliar agora esses questionários, levando inclusive ele até as empresas para apurar mais estas questões que nós começamos a levantar. Mas nós já começamos a identificar necessidades sinaleiras na cidade, construção provavelmente de mais de 40 faixas elevadas na cidade, no mínimo mais 6 espaços de volta de veículos, enfim, de rótulas também, são vários pontos, e os passeios públicos também é uma situação que nós vamos ter que intensificar a nossa luta e chamar a participação da comunidade, porque o número de pessoas que utilizam as próprias pernas, vamos assim dizer, como transporte é imenso, e nós começamos a observar um certo desleixo em alguns pontos, e nós temos que ser muito sinceros e objetivo quando falarmos com a comunidade. É assim que nós temos agido e realmente nós temos que observar algum desleixo, né, nas calçadas prontas, como também alguns desleixos na obrigatoriedade de construção dos passeios públicos. Então, esses pontos nós já começamos a identificar. Em relação às rótulas, quais seriam esses pontos, por exemplo? Os pontos são aqueles que eu já citei anteriormente. Os passeios públicos, necessidades sinaleiras, de rótulas, né, de faixas elevadas, né, e de ciclovias. Bom, esse trabalho que está sendo realizado em conjunto, então, com a Universidade de Santa Maria, tem um espaço também para que a população possa opinar, e a questão da mobilidade urbana é um desafio para todas as cidades, em função do elevado número de veículos e que muitas vezes ele não acompanha o desenvolvimento da cidade do ponto de vista das vias. Diversas cidades têm um problema, por exemplo, com o estacionamento, a falta de vagas. Como que está a situação de Taquari nesse sentido? Hoje nós estamos na área central com uma dificuldade enorme de estacionamento. Há falta de vagas de estacionamento, né? E isso está nos levando a começar o estudo também da implantação do estacionamento rotativo. Eu sei que é chato, que ninguém gosta de ter que pagar mais uma conta, mas infelizmente as circunstâncias nos levam a ter que iniciar essa discussão com a comunidade. Nós não vamos enfiar boca abaixo de ninguém, nós já começamos esse debate, esse diálogo, nós vamos chamar o CDL, já começamos essa conversa com o CDL também para ser partícipe dessa construção, né? Porque é fundamental que a comunidade então participe disso. Nós estamos trabalhando não só nessa questão, nós estamos também hoje fazendo vários planos, nós estamos rediscutindo o plano de saneamento básico do município, né? O nosso plano diretor já está em discussão. Nós acreditamos que nos próximos 45 dias nós já tenhamos uma evolução e uma finalização nessa reforma do plano diretor que facilite os investimentos no crescimento da indústria imobiliária da cidade também. Ou seja, são vários focos que nós estamos trabalhando no planejamento estratégico da cidade.
plano diretor, plano de saneamento, plano de mobilidade, plano das águas, da drenagem pluvial, né? Fizemos agora as novas licitações do nosso lixo do município, né? Buscando sempre, através desses planos, estabelecer o planejamento estratégico do município para os próximos 15 anos. Não vamos alongar demais, mas estamos trabalhando dentro desses planos, visando pensar Taquari até 2038, no máximo 2040, e isso é importante que a gente estabeleça esses planos. Hoje nós não temos a necessidade, não temos as estatísticas bem claras de onde nós precisamos transporte urbano. Qual é a demanda por transporte urbano, inclusive nas nossas localidades do interior, dificultando muitas vezes o transporte. Nós conseguimos aí fazer cerca de 5 linhas emergenciais com muita dificuldade, por não termos esse estudo claro daquilo que realmente nós temos de demanda para poder ofertar esse serviço, para que as empresas privadas também possam ter a vontade de exercer esse serviço, que é fundamental nesse momento, através da viabilidade econômica da prestação do serviço. É essa as pautas que nós estamos fazendo. E quanto ao estacionamento rotativo, nós já começamos a analisar e a discutir essa ideia de que ele vai ser necessário ser implantado aqui na nossa cidade. André Brito, prefeito de Taquari, quando o senhor fala em 11 milhões de obras de infraestrutura, o quanto desses 11 milhões já estão destinados, que vocês já elencaram as prioridades, e quanto que ainda está em aberto para que a população, de repente, dê o seu ponto de vista para o investimento ser aplicado em uma ou outra área? E se o senhor puder dizer quais são essas obras aí que já estão previstas nesse montante que será investido? 45% dos valores, né, que são obras estruturantes, elas já estão na fase de projeto, então logo o projeto esteja pronto e compatível com os recursos, eu posso te garantir que te dou a notícia em primeira mão, né, porque eu tenho que fazer essa discussão com os vereadores, mas 45% delas já estão determinadas, que são obras estruturantes, porque nós não podemos seguir também sem pensar na recuperação das vias existentes, porque senão elas entram em estado de precariedade e, obviamente, logo ali na frente, elas ficam intransitáveis. Então, são obras estruturantes de manutenção de vias já existentes e de ampliação de vias, de focos que nós identificamos aqui, de áreas que podem fazer com que o trânsito flua de forma mais rápida, sem ter grandes aglomerações em determinadas áreas. Esses 45%. Os demais 55%, nós vamos iniciar essa discussão e a nossa meta é até março ou abril do ano que vem estarmos com essas obras de isentamento. Essas são obras de infraestrutura, né, que são esses 11 milhões. Afora, nós temos um planejamento de quase 10 milhões de obras na educação, né, que são as escolas novas, os ginásios esportivos que nós vamos construir nas escolas anexas. Nós inauguramos há poucos dias e a nossa ideia é até a metade do ano que vem inaugurarmos mais 3 escolas e anunciar a construção de uma escola também ampla no interior, que possa congregar, né, várias escolinhas pequenas numa escola maior. E, além disso, nos investimentos da saúde, onde nós vamos, a partir de março ou abril do ano que vem, iniciar. Já estamos em obra hoje no nosso hospital, mas a obra de ampliação do nosso hospital. Então, nós temos uma meta de investimento em torno de 30 milhões que nós queremos, através de 40% na busca de recursos externos, 45% no máximo, e os demais através das reduções de despesas que nós temos fazendo aqui, aplicar com recursos próprios. Tá bem. Prefeito de Taquari, André Brito, obrigado por atender a Rádio Independente. Mandar um abraço aqui também para o Leandro Mariante, que é professor, que é vereador aí no município de Taquari, dizendo que na nossa live é uma pauta importante e de interesse de todos os munícipes. Deve ser, já 300 participações, mas cabe mais, tem muita gente que pode participar aí, como falou o próprio prefeito. Brito, obrigado, uma boa semana pela frente. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, sabe que é um prazer sempre conversar com vocês, que fazem esse importante papel aqui na nossa região. A gente acompanha todos os meios de comunicação e de informação do Grupo Independente e tem um papel muito importante para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo no Vale do Taquari. Um abração para vocês. Ok, muito obrigado ao prefeito de Taquari, conversando conosco, André Brito, nosso ouvinte Ari Rentke.